Sejam bem-vindos ao Casa Concreta. Nesse episódio, nós vamos conversar com... Você sabe que eu sempre trago autoridade, né? Não, mas dessa vez eu decidi não trazer autoridade, eu trazer uma celebridade. Que conversa é essa? É, sim, senhor, seu Luciano Cavalcante Filho. Maria. O homem tem até nome de bairro, rapaz, mas ele vai explicar de quem é o nome do bairro, né? Mas olha só, gente, é uma honra para mim, muito grande, trazer aqui um dos maiores nomes do mercado imobiliário cearense. E não é de hoje, é de já há algum tempo. Quantos anos nessa trajetória, Luciano? 45 anos. 46 anos. Fazendo sucesso desde o começo. O Luciano, gente, a conversa vai ser muito boa. Você fica aí, porque nós vamos navegar no passado. Também ele não é velho essas coisas todas, não, mas tem muita coisa para contar. Nós somos da mesma idade, não? Somos. Tu tá ficando doido, né, rapaz? Somos, não. Somos da mesma idade. Não, senhor, negativo. Você não já passou do... Você não já está na fila da prioridade no avião? Você não passou, não? Não, eu estou chegando nela. É mesmo, Paulo? Tu não tem menos de 60 anos? Tenho menos de 60 anos. Agora que eu admiro mais, é um cara danado, viu? Ai. Gente, nós estamos aqui conversando com o Luciano Cavalcante Filho, porque também tem o neto, né, que muita gente confunde, aí acha que está conversando com um e é com o outro. Uhum. O Luciano, ele tem um pé, a mão, a cabeça, o corpo todo no mercado imobiliário. E não é só como corretor, como ele iniciou, né, nesse mercado, mas também como empreendedor imobiliário, como incorporador, como construtor, como loteador. Então a conversa vai ser muito legal, porque nós vamos fazer aqui uma comparação, uma analogia do que era no passado o cliente, o mercado, o corretor, de como hoje ele enxerga tudo isso, com toda a experiência que ele tem. E não é só experiência nacional, desculpe, local, é nacional, é internacional. É muita história para contar, não vai dar tempo. Isso aí eu asseguro para vocês. Já fica logo certo que nós vamos para a parte 2 dessa entrevista. Luciano, seja muito bem-vindo, amigo. Eu que agradeço ao seu convite, ao convite do Sistema Verdes Mares e dessa equipe competente da TV Verdes Mares. Acabei de falar com um amigo, Dudu, estava lá fora. Rapaz. Estava lá fora e está espetacular. Você sabe que o Dudu entrou aqui no sistema antes do seu Edson, né? Essa história depois a gente vê, eu não sabia, não. Não, eu tô brincando. Ah, é? Ele tem tanto tempo aqui no sistema que a gente brinca dizendo que ele entrou antes do seu Edson. Não, aqui tem vários amigos que já entraram, alguns já morreram. Muitos verdade. Amigos, Luciano, vamos começar pelo começo. O Ayrton Queiroz, o Edson Filho. Não, você era amigo pessoal de todos eles, todos, né? Todos eles, meus amigos. O Edson Filho, eu acho que era seu contemporâneo, não era? Ou não, contemporâneo do meu tio, do Colégio Militar. Não, eu falo o Edson Filho, o Edson Neto, aliás. Não, peraí. Não, o Edson Queiroz Filho, é o filho, irmão do Ayrton. Isso. Não, era contemporâneo. Ele não era contemporâneo, não? Não, eu sou mais novo que ele. Você é mais novo que ele? Tá bom. E o Edson Queiroz... Meu avô foi padrinho de casamento dele e da Dona brincando. Yolanda. Foi. Olha, começou as histórias, gente. Já começou a história. O seu avô foi padrinho de casamento do seu Edson e da Dona Yolanda. Ele era muito amigo do seu Genésio. Mas, rapaz... Trabalhava lá com o seu Genésio, era amigo. O seu Genésio Queiroz. Era do sal e trazia o açúcar de... O seu Genésio era o homem do açúcar, lá na Conde D. Lá na Conde D, exatamente. Eita, Luciano, vai ser muita conversa. Não, eu tenho 132 anos, 66 vezes 2. Ai, vamos começar pelo começo aqui. Me explica aí, por favor, como é que você entrou no mercado imobiliário, Luciano? Me conta um pouquinho dessa história aí, que tem muito episódio interessante nessa sua história. Eu entrei no mercado imobiliário porque, primeiro, meu pai morreu com 38 anos, que é o Luciano Cavalcante, que é o bairro. Que é o bairro, seu pai. Que puxou toda a infraestrutura para aquela região. Na época, aquela ponte era de madeira. Era madeira que eu digo, era de carnaúba mesmo, entendeu? Sim, a ponte sobre o Rio Cocó, né? Que você diz? Sobre o Rio Cocó. E meu pai fez uma fábrica e ajeitou, acreditou na região porque meu avô, o pai de mãe, tinha uma salina lá. Então, era aquela região salineira, não tinha nada. Certo. E... ele morreu, tinha 9 anos, e logo em seguida eu entrei para o Colégio Militar. Aí foi que a mamãe dizia, vai estudar. E realmente nós 4 somos. A mamãe botou a gente para estudar, eu me formei em engenharia civil, a Márcia, minha irmã, arquiteta, o Marcelo e Fernando, engenheiros. Então, a mamãe disse, vamos estudar. E eu fiz engenharia civil na UFC, e logo no primeiro semestre comecei a trabalhar com o Ronaldo Caminha, não sei se você conheceu. Não cheguei a conhecer o Ronaldo Caminha. O Ronaldo era uma máquina, quer dizer, a nossa diferença de idade, ele tinha
8 anos, entendeu? Mas ele era um cara empreendedor demais. Nossa, ele... E jogando tênis no Ideal, ele começou, aí eu comecei a... Isso você tinha quantos anos? Você tinha 19 anos? 19 anos. E ele já com seus 27, sei lá. Era 26, assim. 27, mas um cara novo, assim, bem dinâmico. Uhum. Aí ele perguntou se eu era do Colégio Militar. Você foi bom aluno, coronel aluno, foi amigo do Luiz Eduardo? Eu digo, senhor. Aí ele disse, vamos começar a trabalhar. Aí eu digo, rapaz, eu acabei de sair do... Eu fazia Colégio Militar Cearense à noite, estava morto de cansado. Uhum. Tinha acabado de entrar na faculdade, e eu disse, eu digo, Ronaldo, vai lá, vá sábado no meu escritório. Uhum. E o Ronaldo construtor, né? Construtor. Ele era visionário, ele fez a Taíba, essas coisas todas, né? Então, aquele loteamento da Taíba. Da Taíba, né? Não, e ele... Nós estamos falando aí de final da década de 70, começo de 80, né? 78, 79. 78, 79. Eu não tinha nem nascido, Luciano. É por isso que você... Resumindo, o Ronaldo pediu para eu fazer... Foi lá sábado de manhã, aí ele me deu um teste, um papel, 2 páginas assim, e resolve esses 2 problemas, um de um lado, outro do outro. Tá brincando? Foi assim? O teste de seleção foi esse? Foi. Aí eu fui passar a vizinha do escritório dele no dia de sábado. Aí fiz o vizinho, eu trouxe a solução bem ligeirinha. Disse, já terminou? Eu digo, já. Tinha 5 minutos, eu fiz. Aí disse, vou começar segunda-feira. Aí eu digo, não, Ronaldo, estou cansado, passei, porque realmente o terceiro ano o último ano do colégio, eu fiz colégio militar, chegava 15 para 7, tinha que acordar às 6 horas da manhã. Meio-dia eu chegava em casa, de tarde eu ia para o colégio, de noite eu ia para o Cearense, entendeu? Para fazer o cursinho. O cursinho do Cearense, porque eu não fui, não quis porque ser militar. Não tinha mas a mamãe queria que eu ficasse lá e eu não queria ser militar, tanto é que quando terminou, eu tive que assinar que não quis para a Marinha, para a Aeronáutica Mecânica, foi o segundo lugar, o terceiro lugar que queria. Eu fui o primeiro lugar. Nós estávamos no regime militar ainda na época. Mas chegava, o Cearense que chegava às 6h30, e eu morava entre João Cordeiro e Santos Dumont, entre Santos Dumont e Costa Barra, na João Cordeiro. Sim. Se eu passei depois das 6 horas para pegar o 11, eu ia pendurado. Entendeu? Na Costa Barra. Para chegar ali na Dom Manuel, para ir a pé lá para o Colégio Cearense. Então foi pesado, e realmente eu não estava querendo, mas comecei a trabalhar com o Ronaldo. Entendeu? E como estagiário de engenharia? Como estagiário de engenharia. Um simples estagiário, mas assim, sempre fui muito curioso. Perguntei muito a vida toda, porque... E como eu não tive pai, eu tive vários pais. Sim. Eu digo para os meus filhos, rapaz, tem o privilégio de ter um pai. Lembra do nome aí de algum deles? Vários. Se eu começar a citar aqui, eu posso errar. Não, mas os outros que não foram citados não vão ficar chateados, não. Mas me cite pelo menos 2 aí, pelo menos. Não, eu sou muito grato, entendeu? Isso. O primeiro que me ensinou foi o Ronaldo Caminha, gratidão. E o Ronaldo depois veio a falecer. Isso, num acidente, tragicamente. Caiu no elevador daquele de obra. O seu Ivens foi um grande padrinho meu. Seu Ivens. Aí tem Jaime Pinheiro. Nossa. O Zé Carlos Ponte, Fernando Cirino. Muitos, a gente... Grandes nomes da indústria cearense. Mas o que eu quero falar para vocês do mercado, e para quem trabalha, para todo mundo, que não é à toa que você tem que trabalhar. As pessoas pensam que cai do céu. No Ceará, eu digo que nem chuva cai do céu. Atualmente tem chovido, né? Mas, vamos supor, assim, o seu Ivens, 6 horas da manhã, abriu o portão da casa dele, que era aqui na tua sala, pertinho. Sim. 6 horas, o portãozinho abria, eu chegava... Eu tinha um Fusquinha azul, que eu ganhei dos prêmios que eu ganhei do Colégio Militar, comprei um Fusquinha. E era meu escritório era esse Fusquinha. Aí eu chegava no Fusquinha, esperava o serviço, 6 horas, abria o portão. Aí ele abria o vidro, Luciano, o que é? Eu digo, isso. Não demorava mais de 2, 3, 4, 5 minutos. Não, 2 minutos era muito. Aí disse, como é que faz, quanto é? Aí ele dizia, tanto. Aí disse, tá aqui, dava um cheque, assinava um cheque em branco, me dava... E diz, quando você preencher o cheque, tira uma xerox. E graças a Deus... Isso aí você já está falando de episódios da sua atuação do início de carreira como corretor. Não é isso? Mas antes disso, você passou quanto tempo lá com o Ronaldo? Com o Ronaldo Caminha? Com o Ronaldo foi... não foram 2 anos, 3 anos, porque no terceiro ano da escola, eu casei. Do curso de engenharia. Então, o Ronaldo chegou para mim e disse assim, Luciano, você eu ganhava meio salário mínimo. Hoje, 1.800, seria R$900. R$900, Aí, com esse dinheiro, você não compra lata de leitinho desse menino vai nascer. Entendeu? Aí ele me convenceu o seguinte, olha, aí quanto
personagens da época, que os corretores, como você diz assim, na época você tem que ser um padre primeiro, você você joga tênis no Ideal, você veleja no iate, você tem um ciclo dos amigos do seu pai. Olha aí, gente, olha o ensinamento, gente. Então você tem que ter esse network que vai te ensinar, tu vai coisar, porque com um mês de salário mínimo tu não vai dar leite para esse menino. Tanto é que eu nunca, quer dizer, a mamãe muito boa, mas eu nunca pedi dinheiro a ninguém para sustentar a minha família, quer dizer, fui ter responsabilidade. Com 21 anos de idade, 22 meu filho nasceu. Então foi essa virada de chave que o Ronaldo me deu a dica e realmente comecei por conta dele. Olha que legal, gente. O Ronaldo poderia ser muito bem ser egoísta e ficar segurando o Luciano e aproveitando toda a competência e capacidade dele. Eu fiquei na empresa dele, sendo corretor, porque ele fez. Mas aí você continuou com ele, mas só transformou de papel. De estagiário para corretor. Para corretor. Ele fez o SIM naquela época, Sistema Informação Imobiliária. Era lá na Santos Dumont, ele fez um stand de venda bem moderno, Nossa. Na frente uma fonte. A princípio, você hesitou essa ideia de ser corretor? Você... Não tinha qual era a outra saída? Olhava para um lado, olhava para o outro. Não tinha como é que eu ia ser engenheiro. Hoje o engenheiro ganha o quê? 15 mil reais, né? Mais ou menos. Mais ou menos 15, ganha 20, 30, eu não sei. Talvez ganhasse mais antigamente, mas hoje em dia realmente está... mas vamos supor hoje, sabe? E você não tinha outra solução. E ainda estava longe, né? Você estava no terceiro ano, né, de faculdade? Terceiro ano e meio. Terceiro ano e meio, ainda tinha mais um ano e meio. Eram 5 anos, não sei se ainda são, mas enfim. São 5 anos. Eu fiz em 4 anos e meio, mas tá no terceiro ano. Porque aí e era PC, né? Já era PC, né? PC, saía 6 horas da manhã, chegava lá às 7. Voltava. Rojão. Aí na hora 11 horas terminava, aí eu pegava a turma lá pegava a turma do centro, que era o Damasceno, Jaime Pinheiro, aí fazia o centro de 11 até meio-dia e meio, depois voltava para a faculdade uns dias, entendeu? Mas o interessante, Paulo, que hoje está muito fácil. Pois é. Eu quando casei, fui morar na garagem do meu sogro, que era o Aldo Mesquita, construtor na época. Sim. E não tinha outra oportunidade, não. Ele transformou a casa num flatzinho desse que a gente... Menor do que o Smart da J. Simões. Inclusive, a Jaqueline, muito amiga da Jaqueline Otoshi. Sim. E com um ano, eu vendia para Placom. Aí vendi 25 apartamentos para Placom. 25 apartamentos? Foi, para uns amigos, tudinho. Fui morar lá. Isso no começo da tua carreira? Foi, aí fui morar lá, na Praia do Futuro. Até o Paulo Porto Lima era meu vizinho, vendi para o Paulo Porto Lima, era meu vizinho na época. O Paulo também era trabalhador e casou novo. Casou novo também. Casou novo também. Então, com um ano de casado, eu já comprei um apartamento, já com tudo fruto da corretagem? Não, mas financei na Caixa Econômica também um pedaço. Tudo bem, mas foi fruto da corretagem. Mas tinha fruto da corretagem, entendeu? Então, para vocês que estão ouvindo, a corretagem tem esse... Se você trabalhar... Porque hoje a dificuldade, as pessoas têm que acordar cedo, entendeu? Como eu digo. Agora, o detalhe é do seguinte, hoje todo mundo tem um iPhone, tem internet, tem WhatsApp, tem tudo, é muito fácil. Na época, eu comprei uma secretária eletrônica, estou falando quando eu fui para o meu apartamento da Praia do Futuro. Isso nós já estamos falando aí de 80 e pouco, né? 80, não, estamos falando de... 82, 80... Não, antes disso? Não, 80. 80 ainda? Eu me formei em 82. Você se formou em 82? 82, porque eu tive que... A mamãe disse, meu filho, você passou a vida toda estudando. Eu fui o primeiro aluno do colégio militar, fazendo engenharia civil. Você está começando a ganhar dinheiro. Você não vai se formar. Eu digo, mãe, eu vou me formar, eu vou lhe mostrar. Era preocupação, né? De ter um canudo, né? Ter o canudo, se você não se formar, vai ser preso, né? Na cadeia normal. E você acredita que eu ainda sou também dessa geração de que, rapaz, eu tenho que ter meu canudo, que aí eu não sou preso. Você passa a vida toda estudando. Aí, não me vou dar um canudo. Tanto é que eu parei o meu relacionamento com a empresa do Ronaldo, da Tiziana. Sim. E a Tiziana aqui, quando ele morreu, ela teve Porque ele faleceu em 82, foi isso? Não, foi antes. Foi antes disso ainda, né? Foi antes, tá. Então, aí eu fiquei um tempo, a mamãe me cobrou, aí eu digo, sabe de uma coisa, eu vou terminar essa faculdade. Aí uma amiga minha, que era a Liz Novaes Eleutério, que é muito amiga até hoje,
Aí nós dois fizemos várias cadeiras de... Assim, você vai fazer o quê, né? Nas férias. Aí julho, fim do ano, então eu fazia uma abaixo-assinado para fazer cadeira de férias. Então, com isso aí, eu terminei em 4 anos e meio. Botou motor mesmo e... Botou para terminar, porque pra terminar logo. E a mamãe... Você precisava sair dali o mais rápido possível. Poder, né? Mas... Para poder ter liberdade de fazer o que você estava fazendo. Mas tudo eu digo, tudo é esforço. Sem dúvida. Não tem nada sem esforço, sem trabalho. Luciano, sem mas você tem resiliência. Tem uma coisa que eu nunca... Eu vou dar uma avançada no tempo aqui e eu vou lhe dizer qual é a imagem que eu guardo de você. Eu, particularmente, gente, eu quero confessar aqui publicamente, e onde eu chego, eu digo isso. Eu sou muito, muito grato a você, Luciano. Muito grato. Eu nunca vou me esquecer do que você fez por mim, porque você me projetou para fora do Ceará. Você lembra lá da RIB? Ah, sei. Quem me levou para a RIB, lá em São Paulo, e tudo foi você. 97. 97, 98, 99, enfim. Só para você ter uma ideia, em 2001, Torres Gêmeas caindo. Gente, 2001 nós não tínhamos rede social, WhatsApp, não tínhamos nada disso. Mas deixa eu voltar para trás. Como era? Eu comprei uma secretária eletrônica. Ah, sim, nós vamos pegar essa história aí. Aí eu tinha um Fusquinha, que era meu escritório, e enchi o bolso de ficha telefone da Teleceará. Aí tinha um orelhão lá no Gente, presta atenção nessa história, gente. Aí eu tinha um orelhão na Universidade Federal, aí eu jogava a ficha, pegava um papel e uma caneta e pegava todos os bip da secretária, tanto, entendeu? Então ali era a minha secretária eletrônica em casa, no apartamento na Praia do Futuro. Telefone fixo. E eu no orelhão na faculdade. Pegava todos os telefones, anotava e aí ficava dando retorno, feedback para os clientes, entendeu? Então a dificuldade. Então eu tinha um rumo de ficha na mão, porque eu tinha a ficha para ouvir a secretária e as fichas para ficar jogando e conversando com os clientes. Então não tinha essa facilidade. Então isso é fantástico, entendeu? E você lembra da secretária eletrônica, né? Luciano, lembro da secretária eletrônica, lembro do BIP, do pager, lembro de tudo. Lembro do Fusquinha. Do Fusquinha, lembro de tudo isso. Mas, gente, o que eu queria ressaltar aqui é o seguinte, eu nunca vou esquecer, além de nunca deixar de ser grato a ele, gratidão mesmo de coração, eu nunca vou esquecer de uma cena sua, quando eu cheguei na sua sede nova, aquela sede lá da Barão de Estudas. Bonita, né? Não, nossa. Aquela sede era para... Não, eu não vou dizer que era para ser tombada, porque senão você não teria conseguido fazer o que você fez ali, mas você fez algo ainda muito mais grandioso do que aquela sede. Mas a sede eu me lembro detalhes. Linda. Linda, uma sede aqui. Quem fez ali foi a Márcia mesmo? Foi a não, Márcia? Não, ali foi uma viagem que eu fiz com o Luiz Fiuza, e nós fomos lá para o Vale do Silício, em São Francisco. E era aqueles tijolinhos, não sei o que. Luiz faz um bicho... Isso foi que ano, mais ou menos? 89. Gente, em 89, o Luciano estava viajando para Vale do Silício. É essa sua cabeça aqui? O Luiz Fiuza era. 88. E aí, o que foi que você fez? 88 e 89 ficou pronta. E ficou pronta? Cheguei lá... E a empresa de 80... A sua empresa eu me formei em 82, eu só fiz a empresa quando eu me formei. Quando você formou. Um compromisso, pessoal. 2 de janeiro de 83. Aí eu... Maravilha. A minha razão social de 2 de janeiro de 83. Eu chego lá, o Luciano... Porque tudo na vida tem começo, meio e fim, né? Você não estava na sua sala. A sua sala ficava em cima. Sala linda, bonita demais. 3 salas. 3 salas. Porque eu nunca deixava de atender ninguém. Eu ficava na minha sala, pegava outra sala, pegava outra sala. Mas você estava numa salinha de baixo ali, uma salinha pequenininha, que tinha uma mesinha lá. Acho que talvez fosse uma sala de reunião para atender clientes. 3 salas desse embaixo. Tipo. 3 salinhas embaixo. Você estava com uma lista. Não, você estava com um caderninho. Não era nem uma lista de papel, não. Era um caderninho cheio de nome e você, ligando e ticando. Ligando e ticando. Luciano, se me pedissem, Paulo, diga aí um sinônimo para o Luciano, oferta. Você é o homem que acredita em ofertar. E, quando você disse aí agora, você disse que você ficava esperando o seu Ives abrir o portão. Conte aí essa história. Você ficava lá e o que você ia fazer? Era para quê? Para pegar o autógrafo do seu Ives? Não, para levar um bom negócio. Para levar um bom negócio, gente. E o problema é o seguinte, eu digo para todo mundo, tudo que eu fiz, que eu prometi, eu cumpri. Nunca conversei, nem fazer nada, nem pedir nada assim. Então o seu Ives confiava em mim. Eu disse, quanto é que nós vamos ganhar? Tanto. E dava certo. Entendeu? Outro. Eu estou falando de gente que gosta de trabalhar, que assim... Sim.
o seu Jaime Pinheiro. Seu Jaime, BMC? O Jaime BMC, era na Fernando Peixoto. Só que o seu Jaime chegava no banco 6h15. 6h15? Era, mas ele já vinha da fazenda que ele tinha lá no Aquiraz. Acordava 4h da manhã, ia para a fazenda. 6h15 você chegava no banco, todo de paletó, não sei o quê. E eu estava esperando por ele. Disse, oi, Luciano, o que é que você quer? Seu Jaime, 5 minutos. Ele sabia que era 5 minutos. Aí resolvia com ele 5 minutos. Então essas pessoas mais velhas, como eu hoje, tô doido por uma pessoa que faça isso comigo. Não tem. É difícil, Luciano. Difícil, entendeu? Muito difícil. Aí você ser responsável, pontual, cumprir o que fala e ajudar e ter a capacidade, né? Quer dizer, as pessoas hoje deviam aproveitar mais a experiência dos outros, entendeu? Principalmente a minha experiência. Aí, então, todos eles... É por isso que eu lhe chamei, que eu quero lhe ouvir. Tanto é que o Jaime Pinheiro, em 88, me vendeu um loteamento lá na Capão que eu não queria nem comprar, que é outra história comprida como todo, entendeu? Vendi a casa dele. Quando foi isso? Em? 88. 88. Eu vendi a casa dele pro Grandene, que é uma das maiores vendas que eu fiz, eu digo assim, porque ele queria vender a casa dele por $300 mil, ou $500 mil ninguém pagava. E o Grandene chegou e pagou $500 mil. Aqui é as coisas de Fortaleza, né? Vale 10, mas a turma só paga 5. Só paga 5. Né? E o corretor ainda ajuda a baixar mais, mas a comissão tem que ser 5%, 3%. É assim mesmo. Ele quer que o cara morra, matar a galinha dos ovos de ouro. Entendeu? Eu nunca matei a galinha dos ovos de ouro. Sempre, como faço conta, e você também. Nós fazemos conta, sabemos como é, mas a pessoa quer o preço mais baixo, quer não sei o quê, mas a comissão não é sagrada. Entendeu? Então, o Jaime era um cara também que me atendia bem. Outro que me atendia, o Ayrton Queiroz. O senhor Ayrton. Aí chegava aqui, é o Luciano. Aí chegava para mim, 1 minuto. Aí como é, Ayrton? Tem 1 minuto. E outra coisa, isso é o único corretor que eu recebo. É verdade. Ele não recebia Tem mesmo, 1 minuto. Eu digo, isso, tá bom. Tá legal. Agora senta aí. Pronto. Aí, sim. Passou na primeira prova. Café, água com gás ou sem gás. Aí passava meia hora, uma hora conversando. Exatamente. Às vezes a tarde todinha. Mas, Luciano, sabe que eu aplico essa... Eu digo para as pessoas que tentam... Quanto tempo você tem? A pessoa, ela quer fazer o seguinte, o cara me liga, aí diz assim, não, eu preciso de uma meia hora com você. Eu disse, meu amigo... Meia hora é difícil, é caro. Se a sua ideia não se sustentar em 5 minutos... Não vai ser um palavreado de meia hora que vai conseguir sustentar a ideia. Você tem um Se minuto. ela for boa... Você tem 1 minuto, só 1 minuto. Aí tanto que você pedia 5 minutos, né? Não, eu também uso isso. Não, 1 minuto, tá bom. 1 minuto eu matava em 1 minuto. Hoje, quando eu vou conversar com alguém, eu penso, você tem quanto tempo? Se for 5 minutos, eu mato em 5 minutos. Mata em 5 minutos. Se for para conversar a tarde todinha, conversa a tarde todinha, entendeu? Mas o essencial é você dar o recado e pessoas como Deusmar, rapidíssimo. Rapidíssimo. Deusmar, um cara de bolsa, Deusmar, você não passa mais. O Vilmar, da Cearense, não demorou 2 minutos para eu vender um andar para ele, entendeu? É uma pessoa rápida. Então, aí tem outros que primeiro dão um chá de cadeira. Sim. Depois conversa querendo saber... querendo tirar de você. Querendo tirar a ideia, tirar a informação. E o Ronaldo tinha medido no começo. Cuidado. Não leve... conversa de um para o outro. Aí diz, fulano de tal chega aqui e vai falar do cicrano que está me vendendo um terreno. Aí o outro chega e diz, Luciano, seja um padre... Olha outra dica, gente. Seja um padre... Era por isso que ele falava seja um padre. Agora que eu estou entendendo. Seja um padre, você... Que é da confissão. Confissão. Você não pode levar a conversa de um para o outro. Interessante. Entendeu? Muito então, às bom. vezes, você resolve o que é essencial e depois as pessoas ficam lhe pedindo, falando, fulano, você sabe falando, fulano tá quebrado, fulano não sei o quê, entendeu? Aí, como plantando ali para ver se tira alguma coisa. Aí depois quem foi que disse? Foi o Luciano Cavalcante que disse. Eu não digo nada. Luciano, então vamos lá. Que ano você diria que você botou o pé na corretagem? Que ano foi esse? Foi 78? Não, foi 80? Não. Foi quando? Foi quando eu tirei o Cresce. Tá, eu sei, mas... 79. 79, pronto. 1979. Em 88, 87 que você fez a sede, ela ficou pronta quando? 89. 89? Foi, 88 eu comprei o terreno. 88 você comprou o terreno. E é interessante também, quando eu comprei a minha casa lá, tinha uma placa enorme no corretor famoso. Um corretor antigo, tudo na Barão de Estudos. Aí, é porque... E tinha uma casa lá no terreno? Uma casa maravilhosa,
um empresário riquíssimo, entendeu? Que ele tinha ido para um apartamento e tinha a casa para vender. Só que naquela época, não dava para ver prédio naquela esquina, era 30 por 33, porque ficava perto do Palácio da Abolição. Aí tinha área de segurança. Existia. Então, o construtor não comprava porque não era para não podia construir. Não tinha valor de prédio. A casa com a placa lá, com a placa lá, com a placa lá. Aí eu fui falar com o proprietário da casa. Aí eu disse, olha, aí eu queria ver quanto é a casa, sei o quê. Para quem é a casa? Eu disse, para mim. Não vendo para corretor, não. Sério? Não vendeu a casa. Aí eu pedi um amigo meu, que me ajudou na época, que é o Evandro Alencar, que estava de Juazeiro, não sei o quê. Evandro, compra essa casa para mim. Aí ele foi... Negociou? Não, ele tinha dinheiro, ele negociou a casa. Aí disse, olha, eu posso dar um cheque administrativo? Aí disse, pode. Agora é o seguinte, eu tenho assim, você pode botar no nome da empresa do meu amigo Luciano Cavalcante, aí recebeu o cheque administrativo do BMC, entendeu? Que eu nunca tive banco. O meu banco era o BMC, o BMC foi fundado pelo meu avô. Foi? Eu não sabia. O banco era do vovô. Era da cooperativa, então por isso a amizade do Jaime, do pai dele. Aí eu disse, aí recebi um cheque administrativo, não queria saber do dinheiro, que era um cheque forte, e botou a casa no meu nome, da minha empresa, entendeu? Mas até isso... Teve que superar isso aí. São vários processos. O que me chama a atenção é o seguinte, nessa época, 88, 89, onde estavam as grandes imobiliárias de Fortaleza? Não estavam no Meireles. Estavam tudo no centro, né? Não, que existia... tinha porque você o famoso fez esse movimento. Não, porque tinha o... Quem é que estava aqui no Meireles e na Aldeota, por exemplo, de imobiliárias grandes? Não tinha imobiliária grande. Não tinha. Não, porque eram corretores autônomos e aquele bem mais velho, que era lá no centro, do Serrolinho. Ih, rapaz... Eu sei que agora também não estou me recordando, não. Era o mais famoso. Era o mais famoso da época, era. É pai do amigo da mamãe, até. Eu não estou lembrando. Não foi que o César Rego, inclusive, foi trabalhar com ele, não? Não sei se foi, mas enfim. Enfim, o fato é que tinham grandes imobiliárias como o seu Samir lá, SJ e tudo, estava lá no centro. Né? O Demetrio começou junto comigo. O Samir é advogado. Eu sei. Mas eu achei que ele que tinha começado a começou no ano que nós começamos. Só que eu com venda, ele com administração. A gente ia até ser sócio na época. Foi? E tinha predial, tinha prédio lá. Vamos lá. Nesse período aí... Tudo é administradora. Eram corretores autônomos, Paulo, para o mercado entender. Porque quem não dá para nada, ou é vendedor de automóvel, ou é corretor de imóveis. Antigamente era assim. Não, mas eu digo que eu sou corretor de imóvel, não sou executor de engenheiro, não, entendeu? Mas não dá para nada, era malandragem grande. Até como a mãe disse, meu filho, você fez engenharia civil, vai ser corretor de imóvel. Estou tirando algumas exceções, eu não estou... Entendeu? Não, eu sei o que você está falando. Até hoje a gente carrega essa pecha. É o Andrade, Pedro Andrade. Não, pai do... Era tio do Marcos Andrade. Tio do Marcos Andrade, eu sei de quem você está falando. E tinha morava na Barão de Estuda, também o... Não está recordando agora. Daqui a pouco eu recordo. Mas enfim. Tinha uns corretores mais autônomos, não era muito corretor autônomo, entendeu? E o Ricardo Estudo, na época, também pegou até... Era Júlio Bogoricim, e o Ricardo era RS. O Ricardo é contemporâneo seu? O Ricardo ou ele veio depois? Não, mesma época. Mesma época? Aí o Ricardo também... Então ficaram porque eu lembro demais dessa... Vocês... Só que o Ricardo, ele seguiu a marca do Júlio Bogoricim, porque... Você tinha o Júlio Bogoricim em São Paulo. Isso. Tinha o Júlio também estava no Rio, não era? Bogoricim também no Rio, né? Não, era do Rio. Era do Rio. Aí ele foi para São Paulo, começou a crescer Brasília, Minas, Belo Horizonte, ele fez... E década de 80 e 90, as duas marcas que existiam realmente eram de vocês dois, né? A sua era do Ricardo. Empresas estruturadas como imobiliárias eram, entendeu? Porque era empresa, né? Porque o resto, as outras pessoas eram pessoa física, e está voltando, viu, Luciano? Não, hoje é a mesma coisa, mas hoje... voltou mesmo. Voltou, essa coisa do diz que no Eusébio tem mais de 300 pessoas físicas trabalhando, né? Ora 300. Ora 300 é muito mais. 300 eu acredito que tem escritório imobiliário. É mesmo? É um negócio de louco, né, Eusébio? É um negócio de louco. Você precisa... Mas eu quero extrair o máximo aqui de toda a sua experiência e dessas vivências suas. Era eu, o Ricardo. Quando foi que você deu a sua Agora nós éramos organizados, viu? Não. A gente organizou. Você é muito critério. Eu lembro, gente.
Eu lembro que você me chamou para prestar algumas consultorias na área de vendas e tudo, e a gente via o grau de organização, tudo era no lugar, e tinha processo, e tinha mapa, e tinha tudo isso. Bombonzinha, xícara, o café. Eu achei tudo... O pessoal chegou de São Paulo e ficou impressionado com ele da Fonseca, Álvaro. Porque foi quando a gente fez a rede imobiliária, ficou impressionado com a nossa organização. Pronto, quem me botou lá dentro da Coelho da Fonseca foi você. Pois é, Luciano Cavalcante, primeiro. Foi a primeira. Tudo a gente foi ISO 9000, ISO 9000, tudo que você tem imaginar eu já fiz. Por sua causa, em 2001, há 24 anos... Michel, eu sei. As torres gêmeas caindo, eu estava dentro lá da Coelho da Fonseca, treinando com 400 corretores da Coelho da Fonseca. Como é que eu conseguia isso em pleno 2001? Você é um monstro. Não, que história é essa? Sua competência. Eu quero saber quando foi que você deu... Você é competente mesmo, Paulo. Arquiteto. Quando foi que você deu o salto do corretor que vendia as coisas para o corretor que organizou empreendimentos, que capitaneou empreendimentos? Qual foi o primeiro? Você lembra? Foi o da Frei Mansueto com o Beira-Mar, do seu Ivens. O Solar? O Solar da Volta? Antes do Solar foi com a Metro. Antes da Solar era com a Metro? Porque eu vendi. Essa história é interessantíssima. Porque eu passando ali na Pinto Madeira, aí tinha um Chacon vizinhense, que na João Cordeiro tinha um posto de gasolina. E lá tinha um Chacon. Aí eu passei, tinha uma foto do terreno lá do Frei Mansueto com o Beira-Mar. Aí o terreno, uma foto. Aí eu peguei e comprei a foto, né? Comprou a foto do terreno? Um pôster, né? Bem grande assim. Sim. Aí cheguei lá na Metro, Laerte, vamos comprar esse terreno. Laerte, Gugel Barreto. Isso. Grande também. Grande, nossa, foi gigantesco. E me ajudou muito, entendeu? Um dia desse ele foi para almoçar comigo na Lagoinha. Sério? Foi ele, a mulher. Ele tá com quantos anos? 90? Não chega a 90 não. A mamãe tem 88, lá ele deve ter 84. Legal, não sei, não tem isso não. Grande construtora daqui, a Metro. Aí eu convenci o Laerte a comprar o terreno. Aí ele comprou só a metade, porque eram 7.000 metros, por 3.500 seu Ivens, o terreno é do seu Ivens. Comprou 3.500, aí nós lançamos um prédio da frente. O Volta da Jurema. Volta da Jurema. Aí lançamos o prédio da frente, eram 15 apartamentos. Eu sei que um eu vendi para o Ayrton, não, comecei a vender 15, aí começamos a vender, chegamos a 5, eu tinha que vender 15, né, para poder pagar o terreno do seu Ivens. Aí a gente fazia essa lista que você está falando. Essa lista eu nunca vou esquecer. Essa lista, segmento de tecido, segmento de calçado. Olha aí, gente, olha o que é, gente. E eu fazia 8 visitas por dia. Mas, repete, por favor, quantas visitas por dia você fazia? 8. Por favor, vocês ouviram, corretores, vocês ouviram isso aí? 8 visitas por dia. Uma vez eu terminei na casa do seu Alberto Baqui, 9h30 da noite, 10 horas. Quer um whiskyzinho, quer uma comida libanesa, entendeu? É outra história. Então, aí a gente fazia 8 visitas por dia, ticava tudinho. Para vender o Volta da Jurema. Para vender o Volta da Jurema. Aí chegou um dia... Patrolino comprou lá, a dona Lourdes comprou lá. Mas o interessante foi o seguinte, como é o Ceará. A gente tinha vendido 5. Não passava dos 5, e a gente tinha um prazo de 30 dias para pagar o dinheiro para o seu Ivens. E aí, correndo, porque só dava certo, né? O Luiz Souza fez o projeto. Sim. Entendeu? E aí ficava a gente vendendo. Aí cheguei aqui no Grupo Edson Queiroz, aí tem um projeto lindo. E era mesmo, a planta maravilhosa, mas não tinha nada, né? Aí, então eu quero um. Aí eu digo, vixe, aí eu cheguei, ó, corra boa. Aí cheguei no Laerte, toda noite tinha uma reunião, 7 horas da noite, né? Olha aí. A gente começava de manhã cedo. Não era o apurado do dinheiro, não, era o apurado das conversas. Começava com 7h30 da manhã e 7h30 da noite era apurado para fazer o balanço, quem foi que falou, como foi, não sei o quê. Aí cheguei 7h30 da noite. Isso é uma missão de guerra, viu? Mas é a missão de guerra a vida da gente, é guerra. Aí, você bateu aonde? É bom, por os fracos, abacos e os fortes se exaltam, né? Exatamente. Agora tem que trabalhar. Tem que trabalhar. O povo não quer trabalhar mais. Aí eu cheguei 7h30 da noite, saí daqui do Grupo Edson Queiroz. Não foi nem 7h30, foi antes. Eu saí daqui 6 horas, 6 e pouco. Laerte vendi para o Ayrton Queiroz. Vai buscar o cheque! Aí quando eu peguei e vendi para o Ayrton, aí o Ayrton tinha um nome forte, aí
Não, aí a partir daí... A partir daí foi mais fácil os outros compradores. Ou seja, quer dizer, são coisas, Luciano, você tá dando aí estratégias. Essa do Ayrton, do senhor Ayrton... Não, são pessoas que têm credibilidade. Chaves, né? Que fazem uma coisa acontecer, né? Que fazem... Então, esse aí Eu foi tenho que ter realmente... coragem, o Laerte era corajoso. O Laerte. Aí nós compramos a metade do terreno. Sim. Aí o Laerte disse, rapaz, Luciano, eu não tenho dinheiro para ocupar todo, não. Aí a outra metade... Ficou com o seu Ivens, a cabeça da quadra. O Ivens, agora. O Luiz Fiuza fez um apartamento de 715 metros quadrados, que era enorme, era o dobro do outro. Eu lembro, só lá da volta. Aí o Luiz fez, disse, Luciano, a gente vende. Aí, foi isso que eu disse, que nós fizemos depois fizemos o Solar da Volta, que eram 3.500 metros quadrados de terreno. E esse projeto, o Luiz caprichou, foi um projeto enorme. Para quem é esse? Para umas pessoas que moram numa casa grande. Uma casa grande. E querem morar bem de frente para o mar, na Volta da Jurema, aquela vista maravilhosa até hoje. Porque nessa época as pessoas ainda moravam nas suas mansões. Nas suas mansões. Então nós conseguimos vender. Muito arrojo, viu? Começamos a vender na segunda-feira. Quinta-feira, o Luiz Fiuza saiu no Landau do Valmont, lá da Discom. Lá, da Discom, da Santos Dumont. Vocês recebem esse Landau? Recebemos. Aí o Luiz saiu dirigindo o Landau, vendemos o último apartamento na quinta, em 4 dias. O João Fiuza começou ali também, né? O João começou como engenheiro da obra. Como engenheiro da obra. O João contou essa história aqui pra gente. Engenheiro exatamente no mesmo prédio. Mas o funding, quem fez fui eu e o Luiz. Você e o Luiz. Então o Luiz fez o projeto, nós fizemos o funding e o João era o construtor. O João era o construtor. Porque o mais importante hoje, você vê, é o funding. Sim, acaba chega lá o Bradesco, o Santander, que ela em dinheiro para você. Quanto é o juro? Então, olha só, rapaz, olha só, você lançou o Volta da Jurema na frente, atrás tem o Alto da Volta. Mas aí foi nós que vendemos também. Foi vocês também que venderam, que também era um por andar. Né? E aí na cabeça da quadra o Solar da Volta. O Solar da Volta. Solar da Volta, que é o grande. Mas o Solar, a gente achava... São 715 metros quadrados. Comecei a vender na segunda, na quinta. O último apartamento, o Luiz... A gente saiu no carro do Valmont, um Landau verde. Verde claro. Aí tio Valmont chegou, que a gente boa demais também. Aí tio Valmont chegou e disse, vocês recebem esse meu automóvel? Um Landau verde claro. Aí o Luiz, tio Valmont, me dê a chave. Botou a chave no coisa e saiu com o carro. Gente, olha como eram os negócios. Como é que os negócios eram feitos. Eu fui visitar... Eu fiz negócio para recebendo... O cara botou brilhante no meio. Aí quando o cara brilhante saiu... no Brilhante meio? no meio. Aí o cara saiu... Recebeu? Não, aí o proprietário da casa disse, rapaz, eu recebo se você ficar com comissão. Aí eu digo, deixa eu provar. Eu não quero brilhante tanto, então veja aí que eu fico como comissão, enfim, aí vai avaliar, não sei o quê. Mas aí passou. Não, vendi, claro. Não, eu digo, mas é porque às vezes os brilhantes que chegavam pra gente não era o brilhante cor nenhum, não era o diamante cor nenhum, não era esmeralda. Tu não pegou a época da esmeralda também, não? Que vez por outra o cara chegava com um saquinho de esmeralda também. Não, mas o cara vai mandar avaliar. Lógico, tem que mandar avaliar, não tenho dúvida. Aí tem liquidez. Luciano, me fala uma coisa. Depois disso aí, cara, o tempo passa muito. Olha, quando é conversa, é impressionante. Quanto tempo já? Nós já temos quase 40 minutos de conversa aqui. Acredita uma coisa dessa? Me fala aqui uma coisa. Porque eu tenho que... Então vamos tomar um chopp depois. Vamos, olha só. Depois disso aí, eu sei que você não foi... Esse aí foi um dos primeiros seus, mas você se envolveu com muitos outros grandes empreendimentos locais. Me fala de alguns grandes empreendimentos aí que tem o seu dedo lá. 40 anos. Você viu lá nosso espaço na Casa Cor? 40 anos. Vi sim, lógico. Aí eu fiz uma filmagem com... Isso. 3 horas e meia de helicóptero e depois nós ficamos em 6 minutos. Mas... Na época era 75% dos apartamentos em frente para o mar, os grandes empreendimentos, nós que fizemos. 75%? Foi. Hoje deve ter uns 60%. Porque estão fazendo muito, né? Mas não é mais de 50% ainda. E você participando desses negócios? Todos participando. Vamos lá. Todos, que outros prédios aí não emblemáticos? Participando não, todos a gente fez. Por exemplo, do zero. Beira-Mar 2020. O Beira-Mar foi um dos últimos, né? Dos últimos já, né? Que foi você? Isso aí o Nelson Tocha aí foi grande Nelson também. Amigo, você ter negociado com o Nelson... meu livro... Você não ganhou nenhuma medalha Boticário, não, da Câmara? No meu livro, eu falo... Quando eu fiz um livro com o Lira Neto, nós ganhamos o prêmio Master. Sim. Aí o Lira fez o livro, passamos 2 anos fazendo o livro. 100 pessoas, seu Ives, João Gentil Pai, não sei o quê. Foi uma lista grande. Eu sei qual é o livro. Fazemos 2 anos o livro. Ele ganhou um prêmio lá no Secov, na FIABS, em São Paulo. E quando eu cheguei para tirar
primeira nota fiscal para o Nelson Toshi, aí eu botei Luciano Cavalcante, Empreendimentos Imobiliários Limitada. O nome é igual à vontade de crescer. Com aquele vozeirão que ele tinha, né? Era. Não, essa história é muito interessante. Que outros empreendimentos assim? Mas essa foi muito interessante porque eu não vou contar detalhes, mas lógico, mas não foi fácil. Queda de braço? Não, detalhes que é difícil. Não, viu? Eu sei, não precisa Você aprende, dizer. São coisas que você aprende, como eu disse, eu não tive pai. Uhum. Mas o Nelson foi um pai, o Jaime foi um pai, o Silvio foi um pai, o Laerte foi um pai. Eu não vou comentar o Xisto Medeiros, entendeu? Cada um tem a sua... Nossa, o velho bom Xisto. Então Você conseguia fazer uma conversa de 10 minutos com o Xisto? Eu conseguia, claro. Sério? Claro. Não é por isso, não é porque o Xisto leva 1 hora. Não, mas... ele pega... Tô até devendo uma ida na cidade de Cauípe com ele. Na cidade de Cauípe, né? Luciano, aí você... desculpa, olha só, por exemplo, ninguém sabe. Eu montei, falei algumas, mas tem muitas, a lista é grande. Eu fiz talvez... o último aniversário que eu convidei 750 pessoas. Lá na Lagoinha foram 550. Foi mesmo? Só, Mas a lista... 550 pessoas se deslocaram... 750. Meu amigo, aqui em Fortaleza, você convida 750, vão 400, 300. Pois e foram 550 lá. Mas a lista... Tem uma lista... Luciano, me fala uma coisa. Por exemplo, vocês não sabem. E a maior coisa que tem é o trabalho sério, amizade. É como você disse, você prometia entregar. Não, né? E dinheiro, você ganha e perde. Luciano. Entendeu? Mas credibilidade é difícil. Alphaville e Fortaleza. Conta essa história. Essa história é fantástica, mas... De quem era aquele terreno? Era do senador Zé Macedo. Senador Zé Macedo. Meu amigo particular. Uhum. Me convidou de fazer várias vezes para o cantinho. Chegava lá para conversar, uma conversa comprida, entendeu? Uhum. E ele me ofereceu o terreno porque, na época, eles tentaram fazer um projeto com Fausto Nilo. Sim. E aí disseram que não era bom, não sei o quê. Projeto de loteamento, né? Era do urbanismo, né? Urbanização, Aí disse, Luciano, você quer comprar? Isso que eu quero. Aí comprei o terreno. Você mesmo, não foi? Você não foi? Não, pessoa física. Pessoa física. Foi, pessoa jurídica, né? Física, não Lógico, sei. enfim, mas você. Eu, com meu dinheiro. Isso. Comprou o terreno. Isso foi... Não, aí é uma conversa. 99. Aí pode inventar conversa. Aí pode inventar conversa. Aí você tentou... Não, aí foi 83. Vixe, você tinha esse terreno dentro? 93. 93. 93. Porque o Alphaville, gente, foi lançado em 2002. Só que entre uma coisa e outra, tem muito... Você chegou a fazer o pórtico. Tradire fare c'è mezzo mare, como diz o italiano, né? Eu tenho um sócio italiano, com o Roberto Botura, também, que aprendi muito com ele. Conheço demais o Botura. 15 anos aprendi muito. E eu fui para a Itália, eu nunca vi 5 vezes, 4 vezes para a Itália. E fiz um curso na Itália de italiano e tinha que aprender italiano. E o que significa essa frase que você falou aí agora? Aí eu fiz de 28 de janeiro a 28 de fevereiro, carnaval no meio. Tradire fare c'è mezzo mare. Entre dizer e fazer tem meio mar. Olha, Tradire e fare c'è mezzo mare. Entre dizer e fazer tem meio mar. Entendeu? E é exatamente isso. Foi. Aí o Alphaville eu comprei em 93, o terreno. Aprovei com a doutora Aninha Ribeiro, grande amiga Aninha Ribeiro. Uma grande urbanista. Não, urbanista e fora uma excelente profissional, ajudou o Ceará e tudo. Porto das Dunas é um projeto dela. Não, mas o que ela fez pelo turismo do Ceará, pelo turismo nós Ceará, acompanhamos, entendeu? Indo para It's Time to Brasil, Nova York, já rodei tudo, entendeu? E tudo com... E aí a Ania fez o projeto, nós aprovamos SEMASSE, BAMA, tudo aprovado, entendeu? Aí então vou começar aí com aquele movimento verde, que hoje também estão fazendo novamente, aí o Irineu está sofrendo demais, e outros, e todo mundo, né? As pessoas não têm a bandeira verde, que realmente na época já era verde, o nosso projeto. Mas tem como conciliar, né? Tem como conciliar. Não, a gente faz tudo direitinho, entendeu? Não é o empresário pena. Enquanto a gente faz direito, eles deixam passar esses loteamentos clandestinos. Que acabam com tudo ali. Invasões. Não, que você chega ali, acaba que chega no aeroporto, passa logo, tem uma invasão. O que é que eles fazem? Cadê? Nada. Fossa Negra, não tem água, daqui a pouco eles ligam a luz, mas para voltar para o Alphaville... Isso, você aprovou com a Ania. Não, aprovei. Aprovou? A Ania foi arquiteta, eu aprovei exatamente. Nos órgãos ambientais todos. Aí tive uma denúncia no Ministério Público, que estava errado, então começou... É uma história comprida, que durou 7 anos. 7 anos? 7 anos, isso foi
ia para o Ministério Público, tinha a 4ª Câmara lá em Brasília, o Alessandro Salles era foi depois que sucedeu que o primeiro procurador... É uma conversa comprida demais, não dá para conversar nem em 5 minutos. E, resumindo, todo o processo demorava 6 meses para ir para voltar, porque tinham... Na 4ª Câmara do Ministério Público, que é Direito Ambiental, tinham 2 funcionários do OIOPOL, que é o Chuí. Então, era um processo desse, ia, voltava, não sei o quê. Como a justiça é lenta, né? Então, no fim, nós conseguimos fazer um acordo, um TAC, e eu mudei todo o projeto. Tive aqui, eu fiz um evento internacional, aí chegou o doutor Renato, o Nuno, que era do Alphaville. Sim, do Alphaville. Coloquei o grande amigo meu também, o meu Chap-Chap. Coloquei no helicóptero, mostrei. E não tinha nem a ponte. Hoje estão fazendo a ponte do... Hoje já estão fazendo a ponte já lá para o Aquiraz Riviera. Pois né? Quer mas dizer, não estão fazendo, né? Está projetado. Está projetado. Né? Ontem o Ricardo, no programa, teve lá, você falou da ponte, mas na época eu vendia a ponte do Sabiaguaba. Eu sei. Eu lembro. lembro. Que era rápido. Eu saio de casa hoje... ali do Juraci. Na Aldeota. Eu saio de casa com 15 minutos estou no Alphaville. Então, nós vendemos isso. Você também nos ajudou muito. Você foi o campeão de venda, né? Foi o campeão de venda de lá. Na época. Então, aí, para mudar tudo isso, eu tenho um doutorado. Meu grande amigo Luiz Bianchi, que é geólogo, morreu. Sim. Feliciano Carvalho Júnior. Então, nós tivemos um doutorado nisso. Entendeu? E conseguiu, e está aí. Não, mas doutorado mesmo. E hoje é uma referência nacional o Alphaville Fortaleza. R$4.000 o metro quadrado, nós vendemos a 100, pô. Eu lembro demais. Vendemos a 100, 4.000, e não tem, a turma quer comprar e não tem. Não tem, é verdade, não tenho dúvida. Então, resumindo, o Alphaville foi isso nós vendemos em, acho que 1 semana, 10 dias, sei lá quando foi. Não passou disso aí, não. Foi. Não passou. E tinha fila de espera. A primeira vez que eu vi, o pessoal tirando senha na porta. Hoje já tem muito, né? Mas foi a primeira vez para a gente aqui, foi. Hoje tem empresas, Terra Brasília, todas elas têm muitas empresas especializadas. Foi a partir... Aquele foi o seu sua primeira inserção no urbanismo? Foi a sua primeira ou você já tinha entrado? Não, em 88. Eu estou falando em 93, né? 93 foi que você comprou o terreno. O primeiro loteamento das frecheiras lá. Foi você que fez? Não, o primeiro não tinha nada, frecheira não tinha nada. Não tinha nada. Aí eu comprei um terreno. E fiz o primeiro, onde é o hotel do indiano lá? Zorá. Sim, o Zorá, isso. Aquele empreendimento foi o que fiz. Foi mesmo? 88. Não sabia. Entre Flecheiras e o Guajiru. Eu tinha 30 anos de idade. É isso que eu ia contar agora. Você tinha 30 anos de idade nessa época. Primeiro, tudo localizadozinho, porque tudo que eu fiz na minha vida... E não tinha CE 085, não. Não tinha Estrada do Sol Poente, não. Estou querendo dizer que ia pela BR, tinha que entrar... Mas estou querendo ratificar e falar, se você faz tudo direitinho, registrado, incorporação registrada, não tem erro, você não pode fazer nada errado, entendeu? Porque se você faz nada errado, hoje, com a Receita Federal, hoje não, sempre teve, né? Como eu estava falando lá fora para você, tudo que você tem que fazer tem que ter um contador e um advogado. Contador e advogado. Do lado do outro. Porque com 10 anos de empresa, eu tinha trabalhado para 37 construtoras. E quando eu fiz 20 anos, eu fiz um folder bonito. Aí o pessoal perguntou, Luciano, e as construtoras? Tinha das 37, tinha 15. Tinha 15 construtoras. 15 vivas. Gente, isso é um alerta, hein? Não, é porque as pessoas não podem confundir faturamento com lucro. Entendeu? E nem os corretores. Porque o corretor é bom que recebe dinheiro e fica liso logo para ganhar de novo, né? Mas os que eu ensinei, que foram vários... Silvio, tu lembra do Silvio? Muito. Os que eu ensinei, o Silvio foi meu sócio. Eu sei. Os que eu ensinei estão bem. Eu disse, olha, você ganha 12, gasta 1 e os 11 é para os outros 11 meses. Entendeu? É desse Luciano, engraçado. Você está falando coisas... Passou lá no escritório, passou a meta. Mas hoje muita gente é nova, tudo bem, mas... Mentalidade, gente. A mentalidade, né, de longevidade, realmente. Você tem essa mentalidade, isso sempre foi uma marca sua. Por exemplo, coisas que eu aprendi com você. Cidade de Cauípe foi de 95. Conta aí o que é que você fazia com os estrangeiros que diziam que tinham dinheiro, quero investir no litoral tal, e tudo mais, negócio do helicóptero, o que é que você fazia? Sei o quê. Aí eu digo, tá, vamos de helicóptero, vamos. Aí
pode ligar para o Paulo Barros aí, por favor. Não sei o quê. Eu digo, você não tem dinheiro nem para pagar um helicóptero para ver os terrenos, você vai ter dinheiro para comprar nada? O cara chegava todo, quero comprar não sei o quê, uma área, tal. O Luciano diz, liga aí para o Paulo Barros, quanto é que é? Tanto. Moço, é tanto. Para ir de helicóptero. Não, mas você quer que eu pague? Você não tem dinheiro para pagar um helicóptero para ir ver uma área de tantos milhões? Para me deslocar daqui. Eu aprendi com ele, gente. Porque se me deslocar uma vez, você desloca daqui, aí... Eu tinha terra também lá. O pessoal hoje em dia chama isso de qualificação. Ele qualificava logo na hora. Terra no Cascavel. Perder tempo. Perder tempo, Uma vez eu fui para o Cascavel, voltava lá do outro lado, para um lado, para o outro, fortinho. Não, porque seu tempo é curto. Você sai 7 horas da manhã, 6h30. Você para chegar no Fortinho são 2 horas. Para chegar na Logrinha eram 2 horas. Aí vai, volta, entendeu? Luciano, a gente nessa reta final, 50 minutos, cara, como é que pode? Parece que a gente está 15 minutos aqui conversando. Me fala uma coisa aqui, para a gente ir para essa conclusão aqui. Quando você olha para toda a sua trajetória, para o mercado como ele era, como você operou nesse mercado muito bem em 80, 90, anos 2000, enfim, né? E aí mudando um pouco de papel, diminuindo a questão da imobiliária em si, muito mais o Luciano empreendedor. Quando você olha para o mercado hoje, o que você vê assim de grande diferença e você diz... Tudo, né? Tudo, né? O que ficou, Luciano, ainda? Foi o trabalho que eu fiz. 40 anos, ano passado, fiquei satisfeito, porque depois que eu lancei o Alphaville, eu fui para um congresso em Berlim e fiz aquela festa bonita lá no 10º GAC. Sim. Lá no centro, não sei, era o cheio, eu sei um discurso, fiz aquele pouco. Quando chegou em Berlim, quando eu voltei para começar a conversar com o pessoal do Acra Rivera, que eu disse, veja quem são, vá fazer uma visita a eles. Aí marquei segunda-feira, voltando de Berlim para ir a Lisboa. E era segunda-feira a reunião. Aí domingo eu tive um infarto, com 44 anos. 44? Aí é outra história comprida. Aí eu digo, eu tenho uma reunião amanhã com o pessoal do Acra Riviera, não sei o que, Aí você vai... passei 5 dias na UTI em Lisboa, entendeu? Então a vida é muito curta. Quem manda na gente é o homem lá de cima. E eu achava que ia morrer, que meu pai morreu com 38, eu estava com 44, entendeu? E depois disso, o Bernardino Tranquese que me salvou, por conta que era também amigo do Álvaro, eu fui para São Paulo. E o Bernardino disse, rapaz, essa tua vida que realmente corre atrás de imóvel para vocês, como diz o Márcio Raposo, que é grande amigo meu de Maceió, é uma máquina de moer gente. É máquina de moer gente. É igual uma cana que moe. Então você entra nessa roda viva, então é uma máquina de moer gente. Então, 44 anos, eu disse, olha, se você não diminuir seu ritmo, você morre. Aí eu digo, rapaz, é melhor diminuir o ritmo ou morrer, hein, Paulo? O que vocês acham, entendeu? E eu me sinto realizado pelo que eu fiz. Todos os projetos que nós fizemos são projetos de ponta, o Alphaville foi um projeto de ponta, o LC Corporate projeto de ponta, a Cidade de Cauípe, o projeto do Jaime Lerner. Jaime Lerner, cara. Eu fui atrás do Jaime Lerner lá em São Paulo, professor. Isso é uma marca sua, você é muito arrojado. É porque você tem que fazer, tem que trabalhar com os melhores. É como você... uma empresa, como eu estava falando lá fora para você, é gente e gestão. Gente e gestão. Entendeu? Então, tudo você tem que fazer. E você sabe que você é prestador de serviço, tem os nossos excelentes arquitetos em Fortaleza, não vou nominar, porque comecei, o Issa foi meu padrinho também, o Chico, o Zé, o Luiz Souza foi meu sócio, o Daniel hoje despontando no mundo. Entendeu? Então, nós temos umas cabeças maravilhosas aqui. E, para complementar, então você vê, às vezes, você conhece os consultores também, tanto quanto eu. E as pessoas economizam no projeto, economizam no calculista. Ou seja, você faz um bom projeto, tanto faz um bom projeto ou um mau projeto, que você vai colocar 1 metro quadrado dentro do terreno. Aí você chega para o calculista, tenta apertar o calculista. Às vezes tem calculista que são os mais espertos, dizem, vem cá, eu quero economizar aqui, tu me paga? Então você vê muitos cálculos, né? E tem empresa especializada em refazer o projeto e ganhar o que... Você sabe quem né? Eu sei disso. Aí o cara disse, vem cá, me dê o teu projeto aqui. Aí o cara fez o projeto todo prontinho. Aí disse, o que eu economizar, você me dá 20%. Então, eu acho que tem que valorizar o profissional. O profissional. Luciano, para a gente concluir... Eu fiz 7 projetos. 7 projetos? Para escolher um.
Para escolher um. Eu fiz porque projeto é projeto. Você depois vai botar o dinheiro dentro. E ficou lindíssimo, não tenho dúvida. O Zé e o Chico foram muito felizes. Foram muito felizes. Para a gente concluir, o Léo está com você lá agora. Tá, o Leonardo é arquiteto. Tá tocando a imobiliária, não é isso? Tá tocando. Junto com você. Como eu disse, gente, é difícil, né? E está tentando, tá fazendo um trabalho. A cabeça dele é mais nova, ele é arquiteto, tem mais... Tá mais esse negócio de inteligência artificial hoje é uma velocidade grande. Enorme. Entendeu? Enorme. Tive sexta-feira passada um evento lá no Lourdes. Pai, começou. Eu saí de casa 7h30 da manhã, depois fui lá para a 10ª Região Militar, que eu sou do Colégio Militar, fui convidado. Depois almocei no Lourdes, depois foi até 8h30 da noite, só informação com o Banco Central. Nós estamos, Paulo, aqui o Ceará, digo, é a esquina do mundo que eu vendo. Todo ano eu vendo o Ceará pelo menos 2 vezes lá no exterior. Eu sei. Nas suas feiras, nas suas participações. Esse ano eu já fui para Madrid, em janeiro, e fui para Cannes, para o MIPIM agora. Ano passado fui para Singapura, e todo eu vendo o Ceará. Mas o Ceará, que eu fiquei horrorizado. Você está entendendo? O que é que está mudando? Eu tinha a informação, mas não tinha a informação detalhada que fizeram na última sexta-feira, um evento do Danilo Forte que fez, com o pessoal mais organizado. Estava Angola Cables, Casa dos Ventos, Vestas, o Brisanet, que é um craque. É um craque. Entendeu? É um craque. Então, o Ceará tem, não sei se 16, 17 ou 18, vai para 18 cabos submarinos, entendeu? Então, nós estamos aqui na esquina do mundo. Na esquina do mundo. Potencial para fazer esse... Hoje saiu no jornal que saiu o data center, porque os data centers são o que tem mais moderno no mundo. Só que na Europa e nos Estados Unidos, eles consomem muita energia. Então, hoje nós temos a energia que nós consumimos, que não tem essa a linha de transmissão, ela escoa 15% a 20%, vai pro... Tanto é que muitos estão botando bateria para ver se segura. Para ver se segura. Mas nosso potencial em relação à Europa não tem 20% de sobra, assim, de fazer alguma coisa. Já eles usam a energia toda, tanto é que você viu aqui esse negócio do petróleo, da guerra, da Ucrânia, de cortar o gás. Se você for hoje, a hotelaria da Europa, ou qualquer lugar, duplicou em euro. Os preços duplicaram, por causa da energia, os custos de energia, tudo. Isso, E nós estamos aqui, fator nós temos 18 cabos. Sobrando aqui. Eólica, solar. Energia barata. Para o data center. É perfeito. Então nós estamos assim, o que esse Ceará vai crescer. Para a gente ser esse nosso porto. Um Emirados Árabes mas aqui. Precisa Agora precisa de vontade política. Vontade política, estrutura, trabalho, muito trabalho. Então nós temos tudo para fazer. Você tem 10 segundos para deixar uma mensagem assim forte, como se você estivesse deixando para o seu neto. O meu neto? O seu neto. Você vai deixar uma mensagem agora. Daqui a 40 anos você vai estar lá no seu leito de morte. 40 anos. Daqui a 40 anos. Não, o leito de morte... Com 105 anos você vai estar lá dizendo assim, meu neto, deixa eu dizer uma coisa para você. Faça isso, isso e isso. Pronto. Eu quero... diga aí. Eu não quero ser 105 anos, eu quero ter saúde. Eu sei. Né? Mas o que você diz para o seu neto? Acho que tem que ser, você tem foco. Foco. Trabalho. Resiliência. Foco, trabalho, resiliência. E é assim que a gente termina essa conversa espetacular. Luciano, muito obrigado. Tudo que você fizer na vida tem que ter começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Nem que você não se acabe todinho. Porque no Colégio Militar, hoje é aniversário do Colégio Militar hoje à noite. É? Você vai estar lá? Na festa, ver os amigos, os alunos. O Colégio Militar diz assim, para frente, custe o que custar. Para frente. É nosso lema, é nossa glória. Então, assim... Passou lá o Fernando Cirino, o Zé Carlos Ponte, o Pio Rodrigues. Então, essas pessoas... Vai dos Queiroz Netos, dos Queiroz Filho. Então, é isso aí. Foco, trabalho e resiliência. E para frente, custe o que custar. Entendeu? Bom demais. Gente, que aula que nós tivemos hoje aqui. Luciano, muito obrigado. Nada, foi um prazer. Vamos marcar a segunda. Vamos marcar a segunda, viu? O chopp? A segunda entrevista. Vamos pro chopp. Sim. Segunda-feira. Não. Vamos marcar a segunda entrevista, rapaz. É porque nós estamos gravando aqui na sexta-feira. Gente, nós estamos gravando aqui sexta-feira, 12h45. Então, eu tenho almoço agora 1 hora. Então vamos terminar aqui agora.
Muito obrigado, Luciano. Esse foi mais um episódio do Casa Concreta, um espetacular episódio, uma conversa maravilhosa, e eu tenho absoluta certeza que você deve aí ter desfrutado de tantas lições, de tanto ensinamento que o Luciano nos trouxe aqui. Esse é o Casa Concreta, esse é o lugar onde você concretiza o seu sonho de morar bem, de investir bem no mercado imobiliário. E nós nos encontramos no próximo episódio, na próxima semana, mas, se Deus quiser. Até lá.